Bem-vindo à Professora Cripto, nosso canal de educação sobre criptomoedas no YouTube. E aqui explicaremos os tópicos do mundo das criptomoedas, usando analogias, histórias e exemplos para que você possa entendê-los facilmente. Nesse vídeo vamos explicar o que é Solana, algumas das melhorias tecnológicas únicas e singulares que eles têm em relação ao Ethereum e, finalmente, vamos entrar em alguns tokenomics que você pode usar para fazer uma previsão de preço. Antes de entrarmos nos aspectos técnicos de Solana, vamos falar sobre por que ela é incrível e sobre seu criador. Anatoly Yakovenko é o homem por trás do primeiro white paper. Uma das coisas que você precisa saber sobre ele é que ele é muito inteligente e trabalhou na empresa Qualcomm por cerca de 10 anos. Tentei ler o white paper e ele é bastante único, com algumas frases compreensíveis aqui e ali, mas seu blockchain foi nomeado em homenagem a Solana Beach, que ele realmente gosta. Em primeiro lugar, Solana tem um tempo de bloqueio de 400 milissegundos, o que significa que é muito rápido. Solana também se orgulha de poder gerenciar até 710 mil transações por segundo, o que é 30 vezes mais que o Visa. Embora eles nunca tenham conseguido ultrapassar 50 mil transações no passado, isso não significa que eles não possam fazer 710 mil, apenas que eles não tentaram. Ele é monstruoso e também é barato. Eu diria que é comparável à rede Matic com taxas de transações na ordem do centésimo de centavo. Então vamos ver o que torna Solana tão rápido e tão barato. A primeira coisa que precisamos explicar é seu mecanismo de consenso, que é uma maneira elegante de dizer como todos concordam sobre o que blockchain deve ser. Agora, eles não usam prova de trabalho e realmente não usam prova de participação. Anatoly descreveu um novo sistema chamado prova de história em seu white paper. É basicamente prova de participação, mas ele adiciona a variável especial de tempo. Então você deve saber que prova de história não é um mecanismo de consenso, mas é uma maneira de integrar o tempo em dados de blockchain. Usamos o que chamamos de timestamps para colocar uma data e hora específicas nos blocos, e fazemos isso para permitir um sequenciamento muito rápido dos validadores, para que eles saibam a ordem de envio dos blocos sem precisarem se comunicar. Um dos grandes problemas com outros blockchains é que eles precisam concordar quanto ao horário. Todos nós damos isso como garantido, mas os computadores precisam constantemente se perguntar que horas são de verdade, já que eles não podem fazer coisas como olhar para o telefone ou mesmo para o sol para determinar isso. Em outros blockchains, os nós, que são computadores na rede, precisam conversar entre si até chegarem a um acordo sobre o horário. E eles têm que fazer isso antes de enviar um bloco. E no mundo dos computadores, essa conversa pode demorar muito. Solana resolve esse problema usando a prova de história para que todos marquem a hora em seus blocos. E usa a prova criptográfica para que não tenhamos que esperar que todos concordem com a hora. Na verdade, podemos concordar em como os dados são organizados em blocos após o fato, o que significa que não precisamos esperar que outros validadores verifiquem e aprovem o nosso trabalho. Vamos usar o nosso histórico. Imagine que você quer que todos os membros da sua família lhe enviem uma carta, e eles façam isso dia após dia. Você tem que enviar uma carta primeiro, então eles têm que enviar todas as cartas para você. O tempo para que suas cartas sejam enviadas pelo correio é um longo período de tempo. Se na próxima vez que você vir seus parentes, você apenas disser "envie-me uma carta às 16 horas do dia 3 de janeiro", você saberá que uma carta está chegando e você não terá que perder tempo ou recursos pedindo-lhes para fazê-lo. Para encurtar a história, você poderia pedir para o seu tio enviar uma carta em 3 de janeiro, sua tia em 4 de janeiro, sua prima em 5 de janeiro e depois sua avó em 6 de janeiro. Queremos ler essas cartas em ordem, mas o problema é que cada um deles usa diferentes provedores de correio, como UPS e FedEx. Às vezes eles levam prazos diferentes e também seu tio está numa viagem de negócios, então ele está a alguns milhares de quilômetros de distância. Fazendo com que eles enviem suas cartas no dia em que deveriam, eles podem não chegar na hora exata, mas eles escreveram na carta a hora exata que enviaram suas cartas para que você possa organizá-las quando recebê-las. Na verdade, a prova de história permite que os nós continuem nos enviando um monte de blocos e como algumas pessoas têm acesso mais rápido à internet do que outras, podemos supor que elas estão dizendo a verdade sobre a data, as enviando e organizando-os após o recebimento para adicioná-los ao blockchain. Agora, há um pouco mais que entra na prova de história, mas honestamente ele merece seu próprio vídeo, então certifique-se de clicar no botão de inscrição se você ainda não é inscrito. A propósito, nessa analogia, nossa tia, tio, primo e avó eram, na verdade, pessoas diferentes que estavam enviando blocos e que podemos usar a matemática para descobrir que nosso tio realmente escreveu sua carta 3 de janeiro.
Outra coisa interessante é que Solana tem 25 blocos validados por 25 pessoas por vez. Por isso, eles conseguem ultrapassar a Visa por esse fator. Falando de como eles são semelhantes à prova de participação, uma coisa que eu pessoalmente gostei em Solana é que não há requisitos para ser um validador. Agora, antes de explicar isso, se você não entende a prova de participação, definitivamente deveria assistir ao nosso vídeo sobre como entender alguns desses próximos termos. Então, para comparar, no Ethereum 2.0 você precisa investir em torno de 32 Ethereum, que é equivalente a cerca de 100 mil dólares. No Solana você só precisa segurar uma pequena quantia da moeda e pagar uma taxa para votar todos os dias. Mas há um problema, as taxas de votação são a única coisa que eu não gosto. Agora é como um Solana por dia, então cerca de 70 mil dólares por ano. O que parece ridículo, mas quero dizer que agora há quase 1.000 pessoas fazendo isso e talvez eles saibam algo que eu não sei. Em seguida, falaremos sobre algo que nenhum outro grande blockchain tentou ainda, chamado C-Level. Tecnicamente, é apenas um termo divertido para descrever o fato de que os validadores podem executar o código do contrato inteligente em paralelo. Agora, se você não é um desenvolvedor, deixe-me explicar em termos leigos. Digamos que você tem que lavar a louça, trocar a roupa e varrer o chão. Um humano deve fazer cada uma dessas coisas em ordem, porque ele é apenas um humano. Chamamos isso de tarefa em série, uma após a outra. Em termos de Solana, a palavra paralelo significa que você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então é como se você pudesse fazer mais 2 cópias de si mesmo, lavar a louça, trocar a roupa e varrer o chão ao mesmo tempo. Isso é basicamente o que Solana pode fazer em relação aos seus contratos inteligentes. Também notei em seu site essa citação que descreve como eles não são bloqueados por softwares ou ideias, mas sim por hardware. Cada vez que NVIDIA dobra o número de pistas SIND, a capacidade de computação de nossa rede dobra. Para mim, será interessante ver como o Bitcoin e o Ethereum lidam com supercomputadores que teremos em 10 ou 50 anos. Antes de discutir a tokenomics Sol, você deve saber que Solana tem contratos inteligentes muito diferentes do Ethereum. Ethereum usa um sistema de máquina virtual para executar seu código Solidity, enquanto Solana usa a linguagem de programação Rust. Rust é uma linguagem de nível muito baixo, o que significa que é muito mais poderosa, mas dá mais trabalho para criar coisas. Uma das desvantagens é que os desenvolvedores não podem simplesmente copiar e colar seus apps e projetos como muitos outros blockchains podem na rede Ethereum. Tudo tem que ser codificado do zero. No entanto, eles terão mais força do que os contratos inteligentes do Ethereum. Por fim, vamos falar sobre o tokenomics, porque sei que muita gente assiste nossos vídeos para ter uma ideia de como funciona uma parte ou um projeto para que possa investir nele. Esse é um simples lembrete de que nunca ofereceremos conselhos de investimento, nunca entraremos em contato com você para pedir dinheiro e nunca postaremos nosso número de WhatsApp nos comentários. Comentários de spam estão bizarros nos últimos tempos. Por favor, não contate-os. A moeda da rede Solana é a moeda Sol. É usada para taxas de transações e é usada em todo o ecossistema blockchain. Pelo que sei, Solana é inflacionária e deflacionária. Ela é deflacionária porque por muito tempo 100% de todas as taxas de transação foram queimadas, e agora são cerca de 50% que são queimadas. Mas também é inflacionário porque eles aprovaram recentemente um cronograma de inflação onde as recompensas de staking pagam cerca de 8%, mas são reduzidas a cada poucos dias por uma quantidade muito pequena até que as recompensas finais de apostas atinjam 1,5% em 10 anos. Agora, em termos de oferta total, eles começaram inicialmente com cerca de 500 milhões de tokens e com certeza continuarão subindo devido à prova de recompensas de participação. Ainda sobre a distribuição antecipada, houve 4 rodadas de financiamento privado antes de sua ICO inicial. Essas 4 rodadas de financiamento e sua ICO venderam cerca de 36% de sua oferta a um preço muito barato também. Quero dizer, eles estavam vendendo essas coisas por cerca de 25 centavos cada, enquanto o preço atualmente é de $200. 13% dos tokens foram para os fundadores do projeto, 10% para a Fundação Solana e os 39% restantes foram para financiar iniciativas comunitárias que também são de propriedade da fundação. Agora, uma coisa estranha que descobri foi que havia uma carteira Solana com cerca de 13 milhões de tokens e ninguém sabia por quê, então eles queimaram um monte deles. Outra coisa que vale a pena mencionar é que Solana caiu por cerca de 6 horas em dezembro de 2020. Honestamente, para mim é um pouco assustador, porque um protocolo descentralizado jamais deveria cair. Isso significa que todos na rede receberam o mesmo bug, mas esse problema não fez absolutamente nada com o preço.
Parece que ninguém entrou em pânico com essa notícia. Para finalizar, Solana ainda está em beta, então se você é um investidor ou quer desenvolver um DApp para eles, você definitivamente precisa saber disso. Muito obrigada por assistir, esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Nós também esperamos que você tenha aprendido alguma coisa e o mais importante, esperamos vê-lo nos nossos próximos vídeos.